volta, agora é o último bloco do nosso programa, que tem a entrevista com o senador Jean Paul Prats, está ao vivo com a gente, conectado aqui, conversando com a gente, senador do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, é também líder da oposição, líder da minoria lá no Senado Federal. Então, você pergunta, participa do nosso programa, esse é o último bloco, é a sua chance aí de participar com a gente. Boa noite. Falando agora, Carol, de medidas aqui do Rio Grande do Norte no momento da pandemia. O toque de recolher integral aos domingos continua valendo aqui no estado, mas a movimentação continua nas ruas de Mossoró. Nas ruas, mais carros do que pessoas trafegando. O toque de recolher integral prevê a abertura de apenas alguns serviços essenciais, como farmácias, supermercados, mas o principal objetivo é evitar aglomerações. Mas nem todo mundo segue. Outro ponto principal da cidade é a Avenida Rio Branco e o cruzamento dela com a Avenida Augusto Severo, que também mostra alguma movimentação. Por aqui, em um domingo comum, estaria tudo interditado para que as pessoas pudessem praticar esportes coletivos e individuais. E mesmo sem a interdição, muita gente ainda procura o espaço. Em uma das praças mais movimentadas da cidade, a Praça do Rotary, no bairro Nova Betânia, para praticar esportes ou só ficar sentado, conversando. Até mesmo no dia em que ficar em casa era regra primordial. Infelizmente, muitos sem máscara. Aqui na Avenida Presidente Dutra, no bairro Alto de São Manuel, a movimentação de carros é intensa, como vocês podem ver. Também é possível verificar pessoas pedalando ou até mesmo caminhando e correndo, sem seguir à risca o que chamamos de toque de recolher integral. Outro fator que pode deixar as pessoas mais em casa é a chuva, como tem acontecido durante o fim de semana, mesmo que de maneira passageira. Pois é, gente, olha aí, toque de recolher é para ficar em casa, né? Aí vem muita gente dizendo, não, mas eu tenho que fazer minha atividade física, só que é só no domingo, gente. Tem outros 6 dias da semana para fazer a sua atividade física, porque é permitido fazer atividade física ao ar livre, de forma isolada, cumprindo com distanciamento, mesmo que você vá com aquela pessoa que você convive, aquele seu amigo que você trabalha, com o seu familiar, você vai fazer sua caminhada com sua esposa, andar de bicicleta com seus filhos, não tem problema, né? É inclusive recomendado que você faça a sua atividade física. A questão é você aglomerar e ficar ali por 1, 2 horas, um grupo de 7, 8, 10, 15 pessoas passeando, circulando, como se nós não estivéssemos no meio de uma pandemia, com a circulação de um vírus que é mortal, com uma ocupação de 100% da grande maioria dos leitos em todo o estado, com uma fila aqui no Oeste por leitos de UTI de 22 pessoas aguardando para viver e em todo o estado de mais de 50 pessoas. Esses dados eu peguei hoje de manhã no Regula RN. Então, a realidade é essa. Aí, quando a gente olha, parece que a realidade é outra, parece um mundo paralelo. Não é proibido você fazer sua atividade essencial. O que é proibido, o que os decretos vêm trazendo a partir das recomendações sanitárias de todos os especialistas, é tomar os cuidados. O que significa? Não aglomerar, manter distanciamento, fazer a atividade essencial e se recolher na sua casa, usar sempre máscara, usar sempre o álcool em gel, estar sempre atento à limpeza das mãos e todos esses cuidados aí que a gente vem repetindo desde o ano passado, né, Vanuve? Há mais de um ano. Pois é, Carol, quando a gente fala de prática esportiva, vem muito a questão da prática esportiva de esportes coletivos. Futebol, vôlei, handebol, esses esportes, neste momento, eles não são indicados, justamente porque você tem contato com pessoas de vários bairros ou pessoas de famílias diferentes que não são de sua convivência. Tem também a questão do esporte profissional. São situações diferentes. O futebol profissional, por exemplo, está podendo, porque os atletas são testados, as equipes de suporte também passam por esse teste, enfim, existem situações e situações, né? Mas o indicado é realmente que você possa fazer a sua atividade física de forma individual. Pois é, Vanuve, é bem séria essa situação, porque tem gente que diz, teve
existiu pessoas que chegaram em mim e disseram: mas eu já tive Covid e não tive nada demais, o que é que tem eu sair com meus amigos? Pois é. Vão querer pagar para ver? Porque eu conheço pessoas que tiveram e não sobreviveram, né? Tem uma história de uma cepa... É um arriscar muito... É uma roleta russa, é muita coragem. Tem uma história de uma cepa nova aí, a P1, a P2, são as lá do Amazonas. Tem também outras, as variáveis do vírus, né, que são bem mais agressivas. Por isso que você não pode brincar. Pois é, a gente pode voltar agora. Vamos voltar agora ao nosso bate-papo, nossa entrevista com o senador Jean Paul Prats, que está aqui com a gente. Senador, voltando à questão Brasília, existem muitos, dezenas de processos, mas é momento de um impeachment? Olha, Carol, de fato, o presidente que é recordista em processos de impeachment. E isso não deixa de chamar a atenção, não só do Brasil, como do mundo em geral. O problema é que o presidente incorre em vários crimes de responsabilidade, inclusive de cunho declaratório, o tempo todo. Então, toda semana, praticamente, ele comete mais um, alguém vai lá e coloca mais um pedido de impeachment. O que nós estamos fazendo pelas lideranças é colocar um pouco mais de racionalidade nesse processo, porque agora tem mais de 100. No dia 31 de março, nós, as lideranças, nos reunimos da minoria e da oposição e fizemos um pedido em cima daquela questão das Forças Armadas. O presidente teria tentado cooptar ministros das Forças Armadas e as próprias Forças Armadas para atuar politicamente em seu favor. Então, isso é crime de responsabilidade, claro, né? Colocamos um pedido de impeachment, mais um que vai para a gaveta. O problema do impeachment na Câmara dos Deputados, diferente do que eu narrei aqui em relação à CPI, é que ele não tem um prazo e nenhuma obrigação de colocar em votação. O presidente da Câmara tem todos os poderes e todos os prazos do mundo. Ele pega mais um papel, coloca na gaveta e aguarda momentos politicamente favoráveis, normalmente para o grupo que tem maioria, para colocar ou não aquele impeachment em votação. Então, pode botar 120, 200, que se ele não quiser pegar um daqueles, ele não coloca. Senador, nós estamos fazendo o quê? Senador, tem uma diferença aí nesses processos, né? A CPI é uma prerrogativa da minoria, o impeachment da maioria. Existe essa diferença aí. Por enquanto, o governo é maioria, não é isso? Exatamente. Então, como eu ia dizendo, o que é que acontece? Quando vai se somando, Ronúvio, vários pedidos, meio que vulgariza aquilo, né? Todo dia tem, mais um. Então, a gente, desde esse de 31 de março, a gente pegou esse aí e a gente vai começar a colocar várias práticas, vários crimes de responsabilidade no mesmo processo, né? Esse processo ele é conduzido pela liderança da minoria, liderança do Senado, minoria e oposição do Senado, minoria e oposição na Câmara e o líder da minoria no Congresso. São 5 líderes de minoria e oposição. Então, nós vamos começar, já fizemos isso com a questão do Cajuru, do diálogo com o senador Cajuru, que foi outro crime de responsabilidade, claro, onde aí o presidente tenta cooptar um outro poder, né, no caso o poder legislativo, para ir contra um poder, ou um terceiro poder, que é o judiciário. Ele pergunta ao senador Cajuru: você já entrou com um pedido de impeachment do ministro tal? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer do limão uma limonada? Tem que inverter isso, tem que ir contra o Supremo, porque o Supremo é meu inimigo, etc. Isso na Constituição, isso na lei de crimes de responsabilidade, é crime de responsabilidade. O chefe de poder não pode cooptar o outro contra o terceiro, porque gera uma desigualdade e é uma prática irregular. Então, nós vamos agora, e aí tem as outras que se somarem, ao invés de abrir novos pedidos de impeachment, vamos empilhar essas práticas todas no mesmo pedido, que vai ficar um pedido mais robusto, mais pesado e com um histórico, uma linha de histórico e de conduta mais visível. Na CPI, podem surgir outros crimes de responsabilidade, vão surgir do relatório final e aí eles podem sim gerar mais pedidos de impeachment ou enriquecimento de um pedido desse maior, onde já estejam empilhados historicamente vários crimes de responsabilidade acumulados. Senador, a gente tem aqui a participação do João Paulo Marques. Ele gostaria de saber como o senhor vê o cenário para 2022 com Lula e os demais candidatos. E eu acrescento aqui também 2022 em relação aqui ao governo do Estado. Fátima Bezerra hoje praticamente não tem oposição.
né? Mas existem alguns nomes aí sendo ventilados, inclusive Rogério Marinho, Álvaro Dias. Qual a opinião do senhor? Na opinião. Na verdade, nem é o caso de emitir uma opinião, é mais a constatação mesmo de um processo eleitoral que eu acredito que tem a sua normalidade. Não notamos nenhuma situação excepcional em todo sentido. Nós temos aí candidatos, claro, o presidente naturalmente deverá, podendo ser candidato à reeleição. Eu, particularmente, acho que ele chega lá bastante desgastado e talvez coloque um substituto do seu lado, né? O presidente Lula também tem percalços a percorrer ao longo do tempo. Ele tem que montar uma base, ele tem que fazer essa união das esquerdas. Se não conseguir, já divide o campo. Enfim, então tem vários processos aí. Nós não vamos viver um fla-flu necessariamente. Nós não vamos viver um Potiguar-Baraúna necessariamente. Nós vamos viver várias construções. Podemos ter desde um cenário como a eleição de 89, onde vários candidatos tentaram sua chance e eram pessoas notórias. Você se lembra? Ulisses Guimarães, Aureliano, Brizola, Lula, Covas. Uma porção de candidatos de peso pesado, até uma eleição que tenha 2 ou 3 candidatos principais, sei lá, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, alguma coisa assim, e você tem que escolher entre os 3. No Estado, as coisas ainda estão se movendo, né? A governadora tem uma posição privilegiada, tem governado bem, apesar da pandemia, é notório que ela não tem condutas equivocadas, tem tratado da pandemia, tem pago a folha, que era um problema herdado muito sério e que era muito agudo, tem conseguido manter as folhas e o funcionamento da estrutura do Estado adequadamente, mesmo diante da crise. Então, é um adversário muito difícil a ser batido. Mas, claro, as forças vão se configurar aí também bipolarizando ou, eventualmente, criando uma terceira alternativa. Aqui no Estado, normalmente, a tendência é a bipolarização, mas nós já tivemos, a governadora Vilma, por exemplo, chegou a construir uma terceira via um tempo e até foi bem sucedida. Então, acho que nós temos que observar o processo. É um processo natural, de condução natural, com a excepcionalidade da pandemia. Vamos ver como é que fica até o processo eleitoral, a questão da pandemia. A gente tem aqui, só registrando, Vonúvio, a participação do Niel do Sumaré, que aí ele pergunta sobre os atrasados do governo. Na verdade, ele não pergunta, ele lembra sobre os atrasados de 2018 do governo do Estado. Agora, o senador citou o pagamento, então tá aí. Nós temos aqui também participação do Kleber, da Maria. Essa denúncia de vocês sobre a prefeitura, eu vou reservar para amanhã, porque a gente ainda tem muito assunto para conversar com o senador Jean Paul. A gente tem o Luiz Aires, que pergunta como o senador vê Renan Calheiros fazendo parte da SEI. Responde 17 processos. Pergunta se pode se confiar nessa SEI e se o senador acha que ela chega ao Rio Grande do Norte. Nessa SEI? Bom, enfim, deve ser a CPI, né? Exatamente. O senador Renan tem se comportado muito bem. Ele é um colega muito afável, uma pessoa muito experiente. Tem, como muitos políticos, eu particularmente não tenho, mas tem como muitos políticos, tem lá seus processos, nenhum deles foi conclusivo. Então, assim, não me cabe fazer um juízo de valor sobre o personagem Renan Calheiros nesse momento. Acho que é uma pessoa que tem a vantagem de ser muito experiente, tem muita autoridade. A voz, a forma de conduzir lembra a condução dos trabalhos do Senado durante muitos anos. Então, os senadores respeitam muito essa pessoa. Então, acho que é positivo, mais positivo do que negativo, até porque ele estava meio mergulhado aí, desde que perdeu a eleição do Senado, vai conseguir voltar aí para a ribalta um pouco e deve conduzir com a altivez, com a seriedade necessária, até porque ele tem também a própria situação política dele em jogo. Se ele for claramente parcial ou eventualmente equivocado, ele se queima. Então, acho que ele não vai... no Senado é complicado você ser muito histriônico, fazer muito oba-oba, né? O Senado é uma casa mais vetusta, normalmente mais tranquila e muito mais cordial. Então, acho que os trabalhos vão correr bem, sim, e ele não faz o relatório sozinho, tem que ser aprovado por todos. Então, também não é uma coisa despótica, né? Não sai botando o que ele quiser no relatório e os outros não protestarem. Até porque a CPI, apesar de ser manifestação da minoria, como você disse, ela tem maioria governista. Então, para fazer o seu relatório final, ele terá que contar com o apoio, com a conclusão, com a concórdia de todos os, praticamente, ou pelo menos a maioria dos membros da CPI. E aí, cabe redigir as coisas de forma o mais imparcial possível e concluindo direito.
O senhor, a gente já está aqui bem próximo ao fim do programa, mas o senhor falou aí em jogo, e vai estar em jogo o próximo ano a cadeira de senador, a do senhor, né? E o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, disse que o Senado é a única possibilidade dele concorrer aqui pelo Rio Grande do Norte. O senhor se imagina no jogo aí entre Jean Paul Prats e o Fábio Faria, próximo ano, disputando essa cadeira? Olha, Vonúvio, uma coisa é certa, vai ter Jean Paul Prats e mais um monte, ou alguém, ou mais um, mais dois, mais três. Eu não tenho essa preocupação. Eu, basicamente, estou tentando fazer meu trabalho direito, eu assumi via suplência, mas acho que estou fazendo um bom trabalho. A cadeira é importante para o meu partido nacionalmente, não apenas do ponto de vista local, então eu acho que o PT vai abrir mão da 6ª cadeira do Senado facilmente. Acho que estamos fazendo um bom trabalho, eu digo no plural, porque eu tenho uma equipe muito boa e eu trabalho muito com os prefeitos também, com as lideranças locais, com as cidades, todos participam do nosso mandato. O mandato é do partido e das pessoas que fazem o mandato. Então, acho que a gente tem que estar no jogo político, né? Todo mundo tem o direito de se candidatar. E, aliás, eu disse que seria candidato à recondução, pelo menos internamente o partido é que tem que decidir, desde janeiro. Quem antecipou essa colocação fui eu mesmo, porque acho positiva. Eu acho que esse jogo de esconder, dizer, não sou candidato, quem sabe, se o povo quiser, isso é um pouco um jogo meio, né, que cabe em alguns momentos, mas em outros não cabe. Quanto a mim, não cabe. Eu estou na cadeira, não tenho interesse, não preciso da política para ficar me sustentando necessariamente, então não vou pedir um plano B, um plano C só para ficar no parlamento. Acho que tenho o direito da recondução para ter 8 anos de trabalho efetivo, para ter um longo prazo. O trabalho do Senado é um trabalho dedicado, não é o céu, como alguns dizem, é céu para quem não trabalha, para quem quer se aposentar sem trabalhar, ocupar uma cadeira e sumir, e tem muitos aí, se vocês pegarem os 81 agora e os antes, tem vários que desaparecem, 2, 3 anos não aparecem, nem nas sessões. Para quem quer fazer isso, é céu. Para mim, não é céu, para mim é trabalho intenso. E quem quiser disputar, eu estou aqui para disputar, tranquilamente. Senador Jean Paul Prats, muito obrigada pela entrevista no programa de hoje. Obrigado, Carol. Obrigado, Vonúvio. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, senador. Obrigado pela disponibilidade. E você de casa, muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência e pela participação no programa de hoje. Amanhã, 7h25 da noite, você já sabe, ao vivo a gente se encontra aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.